Pois é, o pibinho do Lula está de volta. Como era esperado, a economia brasileira está indo para o buraco e voltamos a ser a 11ª economia do mundo, né? Saímos do top 10 que Bolsonaro havia colocado a gente de volta nas 10 maiores economias do mundo. Agora, com o Lula, saímos dela. Era o esperado que isso acontecesse. Para quem não lembra, da outra vez foi a Dilma que tirou a gente também do grupo das 10 maiores economias do mundo, né? Isso daqui mostra uma coisa muito importante, porque a verdade, quando você avalia só o PIB, que está subindo o PIB, coisa e tal, está subindo o PIB não quer dizer nada por si só. Porque o PIB pode estar subindo por mera inflação, né? O governo está desvalorizando o dinheiro, então está subindo por mera inflação. Quando você compara com outras economias do mundo, você tem uma visão um pouco mais detalhada dessa história. E, de fato, né, durante o governo Bolsonaro, tivemos problemas com o PIB por conta da pandemia. Não por conta do Bolsonaro, por conta das diretrizes idiotas do STF, de prefeitos e governadores, de parar tudo por conta da pandemia. Uma loucura que pouquíssimos países no mundo fizeram, que não tem nenhuma base científica, mas que aqui no Brasil era chamado de ciência, tem que parar tudo. A economia a gente vê depois, né? E aí, de fato, tivemos um problema na economia em 2020, mas a coisa se recuperou muito rapidamente com a recuperação em V do Paulo Guedes. A coisa melhorou bastante, né? Infelizmente, o Lula é pior que a pandemia, né? A tragédia que foi a pandemia no governo Bolsonaro, agora a gente tem uma tragédia quase tão grande sem pandemia nenhuma, sem problema nenhum. Imagina se tivermos alguma instabilidade internacional, se tivermos algum problema. Vamos entender o porquê do nosso PIBinho, que é de 0,1% no terceiro trimestre, e o Brasil deixando de ser uma grande economia, uma das 10 maiores economias. Perdendo para a Rússia, tá? Que tá quebrando, tá? A Rússia tá totalmente quebrada lá na guerra da Ucrânia. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Peter Berbe Cerveja na Live Não Oferece, Sigel da Bahia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O Brasil deixou o top 10 das maiores economias do mundo após o PIB de apenas 0,1% que foi apurado agora no terceiro trimestre. E deve piorar, tá? É o que eu falo para vocês. O governo Lula, o jeito Lula de gerir o país ia cobrar o seu custo, né? O Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo depois de registrar um avanço de apenas 0,1% no PIB no terceiro trimestre e derrubou o país para a 11ª posição no relatório da Austin Hutchins, né? O resultado ficou abaixo do esperado pelo mercado e abriu espaço para a Rússia ultrapassar o país e também o Canadá após forte valorização do rublo, né? De novo, não leva muito a sério esse negócio aqui da Rússia, tá? A Rússia está em guerra, tem economia de guerra, os indicadores da Rússia são todos manipulados, então nesse momento essa subida da Rússia aqui, isso aqui é puramente propaganda de guerra. Mas isso não quer dizer que o Brasil não esteja na merda. A gente sabe que a economia brasileira está muito na merda de verdade, né? O mais engraçado dessa história é como que o pessoal não está fazendo propaganda disso. Porque vocês lembram, em 2023 o Brasil voltou às 10 economias, as 10 maiores economias do mundo. E aí aconteceu um fenômeno muito curioso, né? Os jornais no Brasil diziam que foi o Lula. Não porque o Lula trouxe o Brasil de volta para as 10 maiores economias do mundo, o que é mentira, meu amigo. Não, foi o Bolsonaro, evidentemente, foi o crescimento enorme em 2022, que respingou no início de 2023, que trouxe o Brasil de volta para as 10 maiores economias do mundo, né? Não tem nem lógica isso, né? E, ao contrário, a economia no primeiro ano do governo, você pega do ano do governo anterior. Agora que o Lula pegou realmente a economia dele, né, ou a falta de economia dele, a falta de perspectiva no Brasil, agora a nossa economia está caindo, né? Embora ainda esteja positivo, né, o PIB ainda esteja positivo, então teoricamente a economia está crescendo, mas é o que eu falo para vocês. O crescimento não quer dizer nada por si só, porque você pode estar crescendo, se você está crescendo menos que a média do mundo, na verdade você está diminuindo, né? A inflação, a mera inflação causa aumento do PIB, porque o valor das coisas sobe, então em tese você tem uma quantidade maior de dinheiro circulando. Só que na verdade não está mudando nada, porque foi só a inflação que aconteceu ali, né? Enfim, aqui ó. O Brasil, inclusive, teve valorização do real e melhora das expectativas de crescimento do MEB e do PIB e até diminuiu a distância entre Canadá e Itália, que praticamente não alteraram suas projeções desde o início do ano, segundo o relatório do economista aqui. O que surpreendeu, segundo eles estão dizendo, é a Rússia que subiu aqui, mas o Brasil está em 11º lugar.
O Canadá já ultrapassou o Brasil e a Rússia avançou aqui. Não levem a Rússia a sério, tá? A Rússia está quebrada, completamente quebrada. A economia de guerra, ela funciona durante um tempo. O que é economia de guerra? É quando o governo começa a mandar nas fábricas. Você aí que fabrica geladeira, você vai fabricar agora tanque, vai fabricar canhão, vai fabricar não sei o que lá. Ah, mas eu estou tendo prejuízo. Não interessa, vai ter que fabricar. Ah, mas eu quero desistir, quero fechar minha empresa. Não, não vai fechar a empresa não, vou mandar uns guardas aí na sua porta. Se você fechar a empresa, a gente te fuzila e prende sua família. Então, não tem jeito, você tem que obedecer ao governo e produzir o que o governo quer. Economia de guerra funciona durante um tempo. Depois de um tempo não tem como. Por quê? Porque o cara começa a quebrar de verdade. Ele não tem mais dinheiro para produzir tanque, não está dando dinheiro aquilo ali, mas o governo obriga ele a fazer aquilo, ele não tem alternativa. Então, ou seja, economia de guerra funciona, ela ajuda durante um tempo, mas não por muito tempo. O que está havendo na Rússia agora é justamente essa quebra da economia de guerra, né? Enfim, mas de qualquer forma, o que chama atenção é que o Brasil conseguiu ficar pior do que a Rússia, pior do que uma economia em guerra, né? Aqui, ó, o PIB perde força, vai crescer só em 1,8% em um ano, considerando que a nossa inflação está altíssima, isso daqui, e a inflação em dólar está acima de 1,8% também. Então, ou seja, porque esse crescimento do PIB aqui já é em dólar, né? Só que a inflação em dólar está crescendo também. O dólar está com uma inflação alta também no mundo, né? Então, meio que isso daqui é zero, né? Não tem avanço nenhum no final das contas, né? E o que eu acho mais engraçado é isso, que o Lula comemorou no primeiro ano dele, dizendo que o Brasil tinha voltado às top 10 economias por causa do Lula. Sendo que o Lula acabou de assumir, que medida que ele tomou para melhorar a economia? Não tomou medida nenhuma, né? Na verdade, o que aconteceu foi o reflexo das políticas do Paulo Guedes, que botou o Brasil aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui foi em 2020. O pessoal da esquerda aqui falando que não, que tá vendo que 2020 o Brasil deixou de ser uma das 10 maiores economias do mundo e caiu para 12º lugar. Em 2020. Por que o Brasil caiu em 2020 para 12º lugar? Pelo motivo óbvio, por causa dos governadores, prefeitos e o STF aqui no Brasil. Bolsonaro queria conduzir a pandemia da maneira correta, que seria sem isolamento social, sem parar tudo, mas o pessoal aqui queria sacanear o Bolsonaro a qualquer custo, queria sacanear a economia brasileira a qualquer custo, vocês lembram? Sem nenhum estudo científico, não tinha um único estudo científico que dissesse que era para parar a economia e coisa e tal. Pouquíssimos países fizeram isso. E, no entanto, aqui no Brasil, não, que se você não quer que para tudo, você não é a favor da ciência e não sei o que lá, que ciência, negacionista, uma coisa mais absurda, não tem um estudo para dizer que tinha que parar a porra toda. E, no entanto, fizeram isso. Evidentemente, o Brasil caiu economicamente, caiu mais do que o resto do mundo. Por quê? Porque só otário que fez isso mesmo, só o STF, governadores, prefeitos e os otários, outros países otários no mundo que fizeram esse negócio de fechar tudo, né? Enfim, então tivemos essa queda. É lógico que aqui, se você ler aqui, ninguém nem menciona Covid, nem nada. Não, Bolsonaro caiu com a economia. Mas não teve problema. Por quê? Porque logo em seguida o Brasil voltou a crescer, né? E fechou 2022 com uma 12ª economia do mundo, só que em 2023 já se tornou a 8ª economia do mundo. Em 2023. O Lula tinha subido em 2023. Não tem como o Lula, uma medida que o Lula tomou em 2023, fazer a economia subir. Na verdade, foi justamente o embalo do Bolsonaro. É só você ver aqui o crescimento que teve aqui, ó, em 2021, que foi 4,8%, e depois em 2022, 3%, e ainda respingou no primeiro trimestre do 2023. Vocês lembram que esse 3,2% aqui em 2023, a gente fez até vídeo sobre isso, era a maior parte no primeiro trimestre, né? E justamente o que sobrou do Bolsonaro. Depois disso, o Brasil melhorou, estava melhor, justamente por causa da recuperação em V do Paulo Guedes, mas o Lula disse que era ele. Não, que nós que trouxemos o Brasil para as 10 economias do mundo e coisa e tal. Não, não, não. O Lula foi quem destruiu a nossa recuperação em V sem ter pandemia, meu amigo. Não teve pandemia, não. Não teve nada, não teve guerra, ou pelo menos não teve guerra nova. O Lula destruiu a economia brasileira sem absolutamente nenhum motivo, né? E daqui para frente a tendência é piorar, tá? Não vou enganar vocês, não. A Rússia não vai durar muito tempo, vai quebrar rapidamente isso daí. Mas não muda o fato de que o Brasil está numa trajetória de destruição econômica sem precedentes. Eu espero que o próximo presidente tenha mais sorte em lidar com a economia brasileira. Espero, sinceramente, que tenha capacidade melhor do que a do Lula. Porque eu não vou enganar vocês, não. Se for o Lula de novo, meu amigo, eu prevejo tragédia na economia brasileira. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.